Oi pessoal, tudo bem? Eu vou explicar para vocês o experimento que foi feito na videoaula 1, que foi feito a padronização do nitrato de prata através do método de Moore. Então, o método de Moore é um tipo de volumetria de precipitação, né? E a volumetria de precipitação, ela vai sempre se basear na formação de um precipitado insolúvel, né? Uma substância insolúvel que forma precipitado no meio reacional. Então, o método de Moore, ele é um método utilizado para análise de cloretos. Então, aqui nós analisamos, cloreto através de uma reação com nitrato de prata na presença de cromato de potássio como indicador, tá? Então, qual que é o princípio dessa titulação? Então, como todas as titulações, né, o princípio desta é uma reação de um titulante com titulados, tá? Então, no caso, o titulante vai ser uma substância, né, um padrão de nitrato de prata, e o titulado aqui seria o cloreto, sendo que o indicador, então, é o dicromato. Dicromato não, desculpem, o cromato, tá? O cromato de potássio. Então, o que vai acontecer aqui, né? Quando nós temos essas substâncias no meio reacional, alguns compostos vão ser formados, né? Que reações que podem acontecer? Porque eu tenho aqui, né, uma titulação, onde eu estou adicionando, tá? Opa, tá escorregando o negócio aqui, onde eu estou adicionando nitrato de prata em um meio onde tem cloreto e cromato. Então, a gente vai ter aqui nesse meio nitrato de prata, cloreto de sódio e cromato de potássio. Que reações que podem ocorrer, né, quando acontece isso? Bom, as reações que vão ocorrer, né, elas estão aqui descritas, né? Então, nós temos aqui o nitrato de prata reagindo com cloreto de sódio, formando nitrato de sódio e cloreto de prata. Nitrato de sódio é um sal solúvel, então todo sódio e todo nitrato estarão na forma iônica, Na+, Na3- no meio reacional. Já o cloreto de prata é um sólido, né? Então, quando o cloreto se junta com a prata, ele vai formar um precipitado de cloreto de prata, que é um sólido branco. O nitrato de prata, reagindo com cromato de potássio, vai formar nitrato de potássio e cromato de prata. Mais uma vez aqui nós temos um nitrato, todos os nitratos são solúveis, então tanto o nitrato de sódio quanto o nitrato de potássio vão ficar solúveis aqui no meio, liberando então apenas os íons, tá? Mas o cromato de prata é um sal insolúvel, é um sal aqui que tem um kPS baixo, então ele vai formar um precipitado marrom avermelhado no meio. Então, nós temos aqui dois sólidos que se formam neste meio reacional. Ok, se nós temos a formação de dois sólidos, vamos entender, né, um pouquinho sobre esses sólidos. Nós temos aqui a formação do cloreto de prata, que é um sólido branco, e do cromato de prata, que é um sólido avermelhado. Mas qual deles se forma primeiro? Por que eu preciso saber qual deles se forma primeiro? Porque eu preciso saber o que vai acontecer naquela titulação. Então, para a gente entender o princípio da técnica, nós vamos responder essa pergunta. Para isso, a gente vai estudar, analisar aqui, inicialmente, as expressões da constante de produto de solubilidade. Então, primeiro, eu quero que vocês se atentem aqui. Cloreto de prata, ele tem um kPS de 1,8 vezes 10 a menos 10. E o cromato de prata tem um kPS de 1,1 vezes 10 a menos 12. O que significa o kPS? É a expressão da constante do produto de solubilidade, né? Então, o kPS, ele vai me dizer o quão insolúvel ou solúvel um sal é. Sendo que quanto menor o valor de kPS, nós costumamos dizer que mais insolúvel é esse sal. Só que muitas vezes a gente não pode se basear apenas no valor do kPS, mas nós precisamos nos atentar para a solubilidade molar desses sais. Então, como que eu faço para poder calcular a solubilidade de cada um deles? O que é a solubilidade? A solubilidade, ela diz respeito a quanto deste sal
consegue solubilizar em determinado volume, tá? De solução. Aquosa, no caso, né? Quanto de cromato de prata consegue solubilizar em 1 litro de água, por exemplo. Então, a solubilidade, ela vai trazer essa informação para a gente, tá? E aí, vamos pensar o seguinte. Aqui, a expressão de KPS para o cloreto de prata. Então, eu tenho aqui o cloreto de prata liberando um íon prata e um íon cloreto, ok? Então, a estequiometria da reação, 1 mol de AgCl forma 1 mol de íons prata e 1 mol de íons cloreto. Isso significa que a cada mol de AgCl, eu vou formar aqui 1 mol desse e 1 mol desse. Então, eu vou chamar aqui de X e aqui de X, ok? Aí, vamos escrever agora a expressão da constante do produto de solubilidade. Uma constante, ela é dada pela concentração dos produtos com relação à concentração dos reagentes. Só que, neste caso aqui, nós temos como reagente um sólido, tá? E os sólidos, eles não entram na expressão da constante de solubilidade, tá? Eles não entram porque eles não vão participar efetivamente dessa reação. Eles não vão fazer parte do equilíbrio. O equilíbrio ocorre apenas entre os íons, ok? Então, a expressão da constante do produto de solubilidade, ela vai ser dada pela concentração dos íons prata multiplicado pela concentração dos íons cloreto. Se a concentração de íons prata de X vale X e a concentração de íon cloreto também vale X, então eu posso dizer que KPS é igual a X vezes X e relacionar a expressão do KPS do cloreto de prata com X ao quadrado. Para o cromato de prata, o que eu vou pensar, né? O cromato de prata, ele tem uma estequiometria um pouco diferente, né? Então, nós temos aqui que o cromato de prata, ele vai se dissociar em 2 íons prata e 1 íon cromato, tá? Então, 1 mol de cromato de prata vai formar 2 mols, né, de íons prata e 1 mol de íons cromato. Então, em termos de quantidade, né, esse daqui, a concentração de prata estará relacionada a 2x, a 2 vezes a concentração de cromato de prata, e a concentração aqui, né, do cromato estará relacionada diretamente à concentração do cromato de prata. Então, na hora de escrever a expressão do KPS, nós vamos levar em consideração o quê? O KPS vai ser igual à concentração de íons prata elevado ao quadrado. Por que elevado ao quadrado? Porque a estequiometria da reação diz que nós temos 2 mols de prata, vezes a concentração de íons cromato. Por que íon cromato não está elevado ao quadrado? Porque eu não tenho 2 íons cromato, eu tenho apenas 1. Não confundam a carga deste ânion, tá, com o seu coeficiente estequiométrico. A carga simplesmente está relacionada aqui, né, com uma característica deste ânion e não com o seu coeficiente estequiométrico. Então, desta forma, se nós sabemos que a concentração de prata está relacionada ao cromato de prata numa proporção de 2x, então a concentração de prata é igual a 2x elevado ao quadrado, vezes quanto? Vezes x. Então, nós sabemos que para o cromato de prata, o KPS está relacionado com 4x ao cubo, ok? Agora, vamos falar um pouquinho deste x. Esse valor de x, esse x que eu coloquei, eu posso chamá-lo, né, esse x aí, de solubilidade. Por quê? Porque ele está relacionado às concentrações desses íons no equilíbrio de solubilidade. Então, o x, pessoal, eu vou passar a chamar agora de solubilidade. Ok, mas vamos voltar à nossa pergunta. Qual dos dois se formará primeiro? O cloreto de prata ou o cloreto ou o dicromato, né? O cromato de prata, tá? Qual deles? Bom, a resposta é: vai se formar primeiro o que for mais insolúvel, né? O que for mais insolúvel, ele precipita primeiro. Então, nós temos que descobrir quem é o mais insolúvel. E para isso, eu vou calcular, então, o valor justamente do x, que é a solubilidade. Então, para o HCl, nós vamos procurar numa tabela, né? Qualquer tabela que a gente procure pela internet, nós vamos encontrar este valor do KPS para o cloreto de prata. E esse valor é igual a 1,8 vezes 10 a menos 10.
Nós sabemos que para o HCl, o KPS está relacionado a x ao quadrado. Então, 1,8 vezes 10 a menos 10 é igual a x ao quadrado, ok? Então, dessa forma, nós encontramos a solubilidade do HCl. E vimos aqui que ela é igual a 1,34 vezes 10 a menos 5. O mesmo nós vamos fazer agora para o cromato, tá? Então, a gente vai agora encontrar aqui, ó, para o cromato de prata, tá? Então, o KPS, nós vimos que ele está relacionado à solubilidade por 4x ao cubo, tá? A expressão do KPS para o de cromato de prata, vocês podem procurar em tabelas, é igual a 1,1 vezes 10 a menos 12, igual a 4x ao cubo, o que vai nos dar um valor de x igual a 6,5 vezes 10 a menos 5. Então, observem, a solubilidade para o cloreto de prata é 1,34 vezes 10 a menos 5. E a solubilidade para o cromato de prata é 6,5 vezes 10 a menos 5. Então, o que a gente tira de conclusão a respeito desses dois sais, né? Que o cloreto de prata, ele é mais insolúvel, ele é quase 5 vezes mais insolúvel, tá? E o que isso significa? Significa que durante a titulação, vamos voltar aqui, ó, o desenho, né, da nossa titulação, tá? O que vai acontecer? Enquanto houver cloreto no meio, a prata irá preferir reagir com ele. Então, enquanto nós temos aqui no meio o cloreto, começou a pingar aqui a prata, tá? Começou a pingar íon prata. Inicialmente, essa prata vai reagir com os íons cloreto. No momento em que acabar o íon cloreto, essa prata vai começar então a reagir com quem? Com o cromato. Então, esse é o princípio dessa técnica. Ok, agora que nós já entendemos o princípio da técnica, então nós podemos, né, agora partir para os cálculos, tá? Para poder começar a entender os cálculos. Então, só revisando, só para a gente poder deixar isso muito claro. Quando acabarem os íons cloreto, os íons prata começarão a reagir com os íons cromato, certo? E neste momento, o que vai acontecer então? Nesse momento, formam-se as primeiras moléculas de cromato de prata e o meio vai ficar avermelhado. A titulação chegou no ponto final. E quando a titulação chegou no ponto final, nós podemos começar os cálculos para padronização, então, aqui do nitrato de prata. Então, vamos lá. Então, vamos fazer a padronização do nitrato de prata através do método de Moore. Bom, primeira coisa, a relação estequiométrica entre o nitrato de prata e o NaCl é de 1 para 1. O que significa, então, que 1 mol de prata vai reagir com 1 mol de cloreto para poder formar o HCl. No experimento em questão, o que aconteceu? Foi utilizado uma massa, né, 3 massas distintas aqui de NaCl, ok? Foram pesadas 3 massas distintas e para cada uma dessas massas foi feita uma titulação e utilizado aqui um certo volume de nitrato de prata. Então, para a primeira massa de 0,1043 gramas, foi gasto 17,29 ml de nitrato de prata. Para a massa de 0,1051 gramas, foi gasto 17,21 ml. E para a massa de 0,1039 gramas, foi gasto um volume de 17,09 ml. Então, eu vou fazer para vocês agora o primeiro exemplo aqui, vou dar os resultados dos demais, para que vocês possam tentar treinar esses cálculos. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que pensar, nós estamos padronizando o nitrato de prata. Através do quê? Através de uma reação com NaCl. Então, que informações nós temos precisas aqui no meio? Nós temos a massa do NaCl, né, do primeiro experimento aqui, tá? 0,1043 gramas, onde gastamos 17,29 ml de titulante. Então, o que eu preciso encontrar é a quantidade de matéria que estava lá naquele Erlenmeyer, né, junto de NaCl, e que reagiu com o nitrato de prata. Então, vamos lá.
Como que eu faço isso? Eu vou transformar então aqui, né, aquela massa, com base aqui na massa molecular, em número de mols. Então, 0,1043 gramas com relação a 58,5 gramas por mol, nos dá uma quantidade de matéria de NaCl de 1,78 vezes 10 a menos 3 mol. O que nós sabemos? Que a quantidade de matéria de NaCl é igual à quantidade de matéria de Na+, que é igual à quantidade de matéria de Cl-. Afinal de contas, todos eles estão aqui reagindo numa estequiometria 1:1. Então, podemos afirmar que o número de mols de cloreto é igual ao número de mols de NaCl, 1,78 vezes 10 a menos 3 mols. O que mais nós podemos fazer de verificação com relação à estequiometria dessas reações? Que o HNO3, o nitrato de prata, que é o nosso titulante, né, ele libera também aqui 1 mol Ag+, e 1 mol NO3. Então, isso significa que a quantidade de matéria do nitrato de prata vai ser igual à quantidade de matéria da prata, dos íons prata e também dos íons nitrata. O que nós precisamos? Isso aqui, né? Isso que é o nosso alvo, o que nós precisamos descobrir, tá? Por quê? Porque o cloreto, ele está relacionado à prata, né? Através do AgCl. Então, isso significa que o número de mols de cloreto é igual ao número de mols de íons prata. E nós já calculamos a quantidade de mols de íon cloreto, que dá aqui, né? 1,78 vezes 10 a menos 3. Ótimo. Então, se nós sabemos que essa é a quantidade de mols de íons prata, para a gente poder calcular a concentração de íon prata nessa situação é fácil. Basta eu pegar, né, o volume que foi gasto para a titulação deste número de mols, que é o volume de 17,29 ml, tá? E dividi-lo, né? Isso daqui vai fazer a quantidade de matéria dividido por esse volume. Então, teremos aqui 1,78 vezes 10 a menos 3 mol com relação a 17,29 vezes 10 a menos 3 litro, para eu poder ter a unidade mol por litro, tá, pessoal? E chegamos, então, que a concentração, né, aqui do nitrato de prata nessa primeira titulação foi igual a 0,1029 mol por litro. Legal. Aí o mesmo vocês vão utilizar para fazer as outras massas, ok? E vocês vão chegar aqui nesses resultados, né? Que para a primeira massa a gente acabou de calcular, fizemos a relação da massa de NaCl com o volume de AgNO3, né? E aí nós chegamos nessa concentração, vocês vão encontrar as demais e vão encontrar essas concentrações. E no final vocês vão perceber então que a concentração de AgNO3 padronizada vai ser igual a 0,104 mol por litro, que é a média dessas três reações aqui. Por que eu precisei calcular 3 vezes? Porque tinham massas diferentes e cada massa tinha um volume específico, ok? Por isso, então, que nós precisamos fazer essa conta assim. Este valor, então, de nitrato de prata, da concentração, é o que vai ser utilizado para o próximo experimento.